Ao mergulharmos nos anais da história, uma entidade significativa que se destaca é o Sacro Império Romano. Esse não era um império comum, mas uma colcha de retalhos de territórios, uma federação de estados que foram unificados sob um único governante na Idade Média. Essa estrutura única era tão complexa quanto influente, moldando o curso da história europeia por mais de um milênio. Então, como tudo começou? O início do Sacro Império Romano-Germânico remonta à coroação de um homem chamado Carlos Magno, também conhecido como Carlos, o Grande, no dia de Natal do ano 800 d.C., um evento fundamental ocorrido em Roma. O Papa Leão III, em um ato de astúcia política e seriedade religiosa, colocou uma coroa na cabeça de Carlos Magno, declarando-o o primeiro imperador dos romanos desde a queda do Império Romano do Ocidente. Esse ato, repleto de simbolismo, foi um ponto de virada significativo. Ela representava uma união entre a Igreja e o Estado, uma bênção divina sobre a autoridade secular. Também significava o poder do Papa de legitimar um governante, uma noção que ecoaria por toda a Idade Média. Esse evento não apenas deu origem a um império, mas também preparou o terreno para a interação dinâmica entre autoridades religiosas e políticas na Europa. Mas o Sacro Império Romano não era um Estado centralizado como os impérios que costumamos imaginar. Era um amálgama único de territórios, cada um com seus próprios governantes, leis e costumes. Essa federação era mantida unida pelo imperador eleito, uma posição que Carlos Magno ocupava com firmeza. Seu reinado marcou um período de renascimento cultural e intelectual, muitas vezes chamado de Renascimento carolíngio, preparando o terreno para o final da Idade Média e a ascensão da cristandade ocidental. O Sacro Império Romano era um farol de poder, um caldeirão de culturas e um testemunho da influência duradoura da Igreja. Seu início foi marcado por poder, jogos e sanções religiosas, um tema que se repetiria de várias formas ao longo da longa história do Império. A coroação de Carlos Magno marcou o nascimento de um império que moldaria o curso da história europeia nos séculos seguintes. O Sacro Império Romano-Germânico, sob o domínio das dinastias Otoniana e Saliana, entrou em um período frequentemente chamado de Idade de Ouro. A dinastia Otoniana fundada por Otto, o primeiro, provavelmente a figura mais influente dessa época, foi marcada por um período de grande progresso e desenvolvimento. Otto, inicialmente conhecido como Otto, o Grande, foi coroado imperador em 962, e seu reinado marcou o início dessa Era de Ouro. Sob seu governo, o Império viu uma expansão de territórios que se estendia do coração da Europa até os cantos da Itália. Otto, o primeiro, foi um grande estrategista militar, conhecido por suas batalhas vitoriosas contra os magiares e os eslavos. Suas vitórias não apenas expandiram os territórios do Império, mas também facilitaram a cristianização da Europa oriental. Depois dos otonianos, veio a dinastia Saliana, com Henrique III no comando. Frequentemente considerado um dos monarcas mais fortes do Sacro Império Romano-Germânico, o reinado de Henrique II foi marcado por sua busca incansável pela centralização do poder e por sua influência significativa na nomeação de oficiais da Igreja, o que aumentou ainda mais o controle do Império sobre a Igreja. O Império durante essa Era de Ouro desempenhou um papel crucial na formação da política e da cultura europeias. Ela se tornou um centro de intercâmbio cultural, com a influência das tradições romana, germânica e cristã se fundindo para criar uma mistura cultural única. Essa era também foi marcada por avanços arquitetônicos e artísticos, com a arquitetura românica e a arte otoniana florescendo em todo o Império. A Era de Ouro do Sacro Império Romano-Germânico não foi apenas um período de expansão territorial e vitórias militares. Foi uma época de evolução cultural, influência religiosa e poder político. O Império, sob o domínio das dinastias Otoniana e Saliana, abriu o caminho para o desenvolvimento de uma identidade europeia unificada. A Era de Ouro do Sacro Império Romano viu uma expansão de seus territórios e influência, solidificando seu lugar na história. Como qualquer grande império,
o Sacro Império Romano Germânico enfrentou sua cota de desafios, levando a um período de declínio. Um dos mais proeminentes foi a controvérsia da investidura, um conflito que durou quase 50 anos no final do século XI e início do século XII. Essa disputa entre o Papa e o Sacro Imperador Romano Germânico sobre a nomeação de oficiais da Igreja enfraqueceu significativamente o poder e a autoridade do Império. A controvérsia da investidura foi emblemática das lutas do Império com o Papado, um conflito que seria um tema recorrente ao longo de sua história. O Papado, buscando afirmar sua própria autoridade, frequentemente entrava em conflito direto com o Império, levando a períodos de instabilidade e conflitos. Essa tensão foi ainda mais exacerbada pelo crescente poder dos príncipes dentro do Império. À medida que a influência do imperador diminuía, esses governantes regionais começaram a afirmar sua própria autoridade, levando a uma fragmentação do poder que enfraqueceu ainda mais o Império. A perda de território foi outro fator significativo no declínio do Império. Ao longo dos séculos, as fronteiras do Império mudaram e diminuíram à medida que ele perdia o controle sobre as principais regiões. Essa erosão territorial diminuir ainda mais o poder e o prestígio do Império no cenário europeu. Talvez o golpe mais devastador para o Império tenha sido a Guerra dos 30 Anos, um conflito brutal e sangrento que ocorreu de 1618 a 1648. Essa guerra, travada em grande parte dentro das fronteiras do Império, resultou em uma imensa perda de vidas e devastação. Isso enfraqueceu significativamente o Império, tanto econômica quanto politicamente, e acelerou ainda mais seu declínio. Os tempos turbulentos do Sacro Império Romano prepararam o cenário para um período de declínio que acabaria levando à sua dissolução. Os desafios que enfrentou, desde a controvérsia da investidura até a Guerra dos 30 Anos, serviram para minar seu poder e autoridade, dando início a uma série de eventos que acabariam levando à sua queda. Em 1806, após um milênio de existência, o Sacro Império Romano chegou ao fim. As pressões das guerras napoleônicas se tornaram grandes demais para serem suportadas. Esses conflitos, que assolaram a Europa do final do século XVIII ao início do século XIX, foram uma série de guerras declaradas contra o Império Francês de Napoleão por coalizões opostas. O Império, que havia sido um farol de estabilidade em meio ao fluxo e refluxo da história europeia, viu-se na mira da ambiciosa expansão de Napoleão Bonaparte. Napoleão, uma figura maior do que a vida, procurou remodelar a Europa à sua imagem, e o Sacro Império Romano Germânico foi um dos obstáculos em seu caminho. Sob o peso do poderio militar de Napoleão, o Império começou a desmoronar. Francisco II, o último Sacro Imperador Romano, viu-se diante de uma realidade sombria. Em um esforço para preservar seu poder e manter alguma aparência de autonomia, Francisco II tomou uma decisão fundamental: dissolveu o Sacro Império Romano e se declarou Imperador Francisco, o primeiro do Império Austríaco. Isso marcou uma mudança significativa no cenário político da Europa. Em seu lugar, o Sacro Império Romano não existia mais e surgiu o Império Austríaco, lançando as bases da Áustria moderna. Mas o legado do Sacro Império Romano não terminou com sua dissolução. Sua influência permeou todos os cantos da Europa, moldando as paisagens culturais, políticas e sociais do continente. Ele serviu de modelo para muitos dos Estados-nação que vemos na Europa moderna. Seus princípios de governança, seus códigos legais e suas estruturas sociais deixaram marcas indeléveis na Europa. A dissolução do Sacro Império Romano marcou o fim de uma era e deixou um legado duradouro nos anais da história. Embora sua presença física tenha desaparecido, seu espírito continua vivo. Testemunho de um milênio de resiliência e adaptação, o Sacro Império Romano, com sua morte, deu origem a uma nova era, que continua a moldar a Europa que conhecemos hoje. O Sacro Império Romano, uma figura central na história europeia, deixou uma marca indelével no mundo. Nascido das cinzas do Império Romano do Ocidente,
foi uma entidade política única que reuniu uma infinidade de culturas, idiomas e tradições sob uma única bandeira. Sua formação é um testemunho do poder das alianças, da força da ambição e da delicada dança da diplomacia que moldou o continente. A Idade de Ouro do Império foi um período de prosperidade e progresso, uma era que viu o florescimento da arte, da ciência e da lei. No entanto, essa não foi uma época de tranquilidade. O Império, com sua vasta extensão e população diversificada, era um caldeirão de lutas pelo poder e disputas territoriais. Mas foram esses mesmos desafios que estimularam o Império a evoluir, inovar e se adaptar, deixando para trás um legado de resiliência e tenacidade. No entanto, nenhum império está imune ao declínio. O Sacro Império Romano-Germânico enfrentou sua cota de períodos turbulentos. Ela foi atingida por disputas internas, conflitos religiosos e invasões externas. Esses desafios foram minando o poder do Império, levando ao seu declínio gradual. Mas, mesmo em seu caso, o Sacro Império Romano-Germânico continuou sendo uma força formidável, um testemunho de seu espírito duradouro. A dissolução do Sacro Império Romano marcou o fim de uma era, mas não foi o fim de sua influência. O legado do Império continua vivo nas nações modernas da Europa. Suas estruturas políticas, sistemas jurídicos e tradições culturais moldaram o continente de maneiras que ainda repercutem hoje. Desde sua formação até sua queda, a história do Sacro Império Romano oferece uma visão fascinante das complexidades da história e do impacto duradouro do passado sobre o presente. Ele nos lembra que a história não é apenas uma crônica de eventos, mas uma tapeçaria de ambição, resiliência e inovação humanas. E, nessa tapeçaria, o Sacro Império Romano-Germânico ocupa um lugar de destaque, com seus fios entrelaçados profundamente no tecido de nosso mundo.